Yeshua levantou-se da refeição, tirou as roupas externas e enrolou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele despejou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Depois ele disse: "Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." Essas palavras estão escritas no livro de João, capítulo 13. A humildade e o serviço ao próximo foram uma grande preocupação para Yeshua. Nesta passagem, Yeshua incorpora esses temas ao lavar os pés dos discípulos. Ele fala com desgosto sobre os mestres que amam o lugar de honra e nos banquetes e os lugares mais importantes nas sinagogas. E ainda acrescenta: "O maior entre vocês será o seu servo. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." A honra era vital no mundo judaico do primeiro século, e muitos costumes diferenciavam aqueles com status inferior daqueles com status superior. Especificamente, esperava-se que os alunos honrassem seus mestres e os discípulos seus rabinos. Os discípulos deveriam atuar como servos de seu rabino, servindo sua comida, derramando água em suas mãos para que ele se lavasse. O modelo deles era Eliseu, que humildemente serviu como Mesharet de Elias, ou seja, um assistente. Quando Yeshua lavou os pés de seus discípulos, ele não apenas violou o costume que delegava essa tarefa ao mais baixo servo doméstico, mas também resumiu a humildade ao servir aqueles que deveriam servi-lo. Suas ações foram ainda mais pungentes à luz da discussão que os discípulos estavam tendo sobre quem era o maior. Uma cena semelhante aconteceu na vida de Gamaliel. Curiosamente, uma história semelhante é registrada sobre Gamaliel, algumas décadas depois. Gamaliel era o chefe do Sinédrio, o cargo mais alto de Israel. Em um banquete, ele se sentou e serviu comida e bebida para outras pessoas de estatura inferior. Alguns ficaram chocados e rejeitaram seu serviço, assim como Pedro rejeitou a oferta de Yeshua de lavar seus pés. Honrar a um erudito rabino é como honrar a Torá. Certamente não deve ser negligenciado. Seguiu-se um debate sobre o grande sábio que poderia deixar de lado sua própria honra para servir aos outros. Depois de considerar o precedente bíblico, os outros rabinos declararam que ele poderia. Ou seja, Gamaliel é um servo humilde? Ele serve como um servo doméstico, mas há alguém maior do que aquele que serve. Considere Abraão, que embora fosse o maior de sua geração, correu para servir ao que parecia ser 3 humildes errantes. Há um ainda maior do que Abraão que serve. Considere o Salmo: "Bendito seja ele que traz chuva e faz a terra florescer e arruma uma mesa diante de cada pessoa." É interessante que Gamaliel está registrado como agindo de forma muito semelhante a Yeshua, servindo humildemente os outros. Ele é a mesma figura que educou Paulo e defendeu a igreja primitiva em Atos capítulo 5. Ele poderia ter sido influenciado pelo ensino de Yeshua, considerando que ele conhecia o famoso rabino e seu movimento único, não parece improvável. Paulo, um discípulo de Gamaliel, trouxe lindamente todas essas ideias sobre a humildade de Deus na pessoa do próprio Messias em sua carta aos Filipenses, quando diz: "A tua atitude deve ser a mesma de Yeshua HaMashiach, que sendo Deus por natureza, não considerava a igualdade com Deus algo que se pudesse agarrar,
mas se fez nada, assumindo a própria natureza de servo, sendo feito à semelhança do homem. E sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou ao lugar mais alto e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yeshua todo joelho se dobre, no céu e na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Baruch Hashem, que nós possamos aprender com essa lição a termos um coração de servo. Querido Deus, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada porque nós podemos aprender com as histórias do passado, tornando essa história presente em nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente servir mais, ao invés de desejarmos ser servidos, que possamos gastar nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, as nossas palavras, os nossos atos, sejam para servir todos aqueles que precisarem de nós, tanto pessoas pobres quanto ricos. Que não haja diferença na nossa disposição de servir. E com certeza, como a Tua palavra diz, que maior é aquele que serve. E assim, Pai, nós queremos ser como nosso mestre Yeshua, que se levantou e se colocou como um servo, se humilhou na presença dos homens, dando sua própria vida, mas com certeza ele foi exaltado diante do Senhor por causa da sua bondade, sua misericórdia. E que nós sejamos como nosso mestre, que possamos sim imitar os seus atos, as suas palavras e fazer da nossa vida um lugar aonde as pessoas possam vir e encontrar em nós o verdadeiro descanso. Eu oro, Pai, eu te agradeço, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.